Portanto, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que a jovem está grávida e está gerando um filho, e tu o chamarás pelo nome de Imanuel. Isaías 7,14. A famosa passagem precisa ser observada com muito cuidado, pois há nelas detalhes importantíssimos para a correta interpretação. Observe que em nenhum momento esta passagem de Isaías 7,14 alega ser uma profecia, em especial uma que fale sobre o futuro. É na verdade um sinal. Mas o que é um sinal, segundo as Escrituras? Você já parou para pensar a respeito? Um sinal na Bíblia pode ter diferentes significados. De forma geral, sinal pode significar uma marca distintiva, um símbolo, um aviso, um milagre, um prodígio, ou a revelação de uma obra poderosa e sobrenatural da parte de Deus. O contexto de cada passagem irá indicar qual deve ser o melhor significado da palavra sinal. Usualmente, quando em contexto que trata de todo o povo, o sinal pode ser visto como um símbolo, como o Shabat, por exemplo, que é o sinal da aliança entre Deus e Israel. Já num contexto mais restrito, o sinal é um aviso voltado a um público seleto e distinto. No caso do nosso texto aqui, Isaías 7,14, o sinal foi dado apenas e tão somente à casa de Davi, como você pode verificar no verso 13. Por quê? Porque o contexto assim o diz. Veja o verso 13, Isaías 7,13. E ele disse: Ouvi agora, ó casa de Davi, é pouco que já cansem os homens, para que também cansem o meu Deus? Note aqui a menção à casa de Davi, ou seja, toda a família real, a dinastia davídica. E assim continua o texto: o próprio Deus vos dará um sinal. Esse vos aqui no texto, pela proximidade dos versos, só pode mesmo fazer referência à própria casa de Davi e a ninguém mais. Ou seja, além de ser um sinal, e não uma profecia, este sinal em específico foi dado a um grupo restrito de pessoas. Não é algo universal, não é algo mundial. Esse sinal foi dado à casa real de Davi, ou seja, à linhagem davídica, aos monarcas que regiam, naquele momento histórico, o antigo reino de Judá. Nosso texto de Isaías 7,14 diz: Eis que a jovem está grávida. Sim, jovem, e não virgem, como a maioria das versões em português trazem. O termo aqui é alma, em hebraico, que fala mais da idade ou da fase da vida de uma mulher do que da sua condição sexual. Bem, é claro que uma jovem alma, em hebraico, pode ser uma virgem, ainda mais nos tempos bíblicos. Mas, fosse o caso aqui, não haveria motivo aparente para que o profeta não especificasse, usando o termo virgem, que em hebraico é betulá. Principalmente se, como muitos especulam, a ideia de uma concepção virginal estivesse aqui sendo abordada. Não bastasse isso, temos aqui o termo hará, está grávida, engravidou, denotando uma condição já efetivamente realizada na vida da nossa personagem. O termo não pode ser usado como uma referência para o futuro, algo tipo assim, para ocorrer somente 6, 7 séculos depois, de jeito algum. Não há aqui menção ao futuro, tipo engravidará ou conceberá. Veja em 2 Samuel 11,5, onde temos o mesmíssimo termo, hará, quando Batseba mandou avisar Davi sobre sua gravidez. Será que ali esse termo tratava do futuro ou do presente daquelas pessoas? É claro que não deve restar dúvidas que trata-se da situação em que Batseba já encontrava-se grávida naqueles dias. Sendo assim, não faz sentido pensar que o termo hará, em 2 Samuel 11,5, significa
condição já ocorrida naqueles dias com a gravidez de Batseba, e lá em Isaías 7,14 o mesmo termo refira-se a algo que ainda ocorreria num futuro longínquo, por exemplo. Uma alusão a uma suposta concepção virginal messiânica, como se o termo fizesse parte de uma profecia sem nenhuma ligação com eventos que ocorreram nos dias do próprio profeta. Além disso, outro termo, Yoledet Ben, está gerando um filho, indica pela forma verbal empregada, que é como se fosse um particípio presente, um gerúndio, que a ideia do profeta era tratar de algo que já em seus dias, em seus próprios dias, estava ocorrendo. Está gerando um filho significa naquele exato momento, e não centenas de anos depois. A mesma forma verbal ocorre também em Gênesis 16:11, quando Agar engravidou. Lemos o seguinte: E disse-lhe o anjo de Hashem: Olha, você está grávida, está gerando um filho, e você chamará o seu nome Ismael, porque Hashem ouviu a tua aflição. Note, o texto diz está gerando, e é a forma encontrada em Isaías 7,14, que descreve uma situação já ocorrida. E em destaque laranja escuro, aqui também encontramos a palavra Hará, está grávida, em referência a Agar, que, é claro, já estava gestante e gerando um filho naqueles dias. Ou será que, a julgar pelo uso das mesmas expressões, aqui também o texto relacionado a Agar só se cumpriria séculos depois? Será que faz sentido algum pensar assim para você? E tu o chamarás pelo nome de Imanuel. Aqui a ordem dada está no feminino, como também a ordem dada a Agar. A mãe do menino, então, é que deveria dar-lhe um nome. Porém, esse nome, a bem da verdade, não era assim exatamente um nome, e sim mais um título, ou melhor, um epíteto que engloba a ideia do sinal que seria dado a toda a casa de Davi. Imanuel significa Deus conosco. E por esta razão este título desperta em alguns a noção errônea de que aqui teríamos uma referência a alguém especial, talvez o Messias. Muitos até afirmam ter certeza disso. Porém, o sinal do Imanuel é algo que só pode dizer respeito àquele momento histórico no longínquo século VII, antes da Era Comum, e não depois, como veremos a seguir. Isaías 7,16 diz o seguinte: Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas, ou de que tem medo, será desamparada dos seus dois reis. Os dois reis aqui mencionados não são outros senão os já registrados no mesmo capítulo, nos versos 1, 8 e 9. Isaías 7, verso 1, 8 e 9 falam deles. E são eles Rezim, rei da Síria, cuja capital era Damasco, e o filho de Remalias, o rei sobre as tribos do norte que formavam o reino de Israel, e seu nome era Pecar. Rei sobre o reino de Israel. Esses dois reis, de Israel e da Síria, aliaram-se contra o reino de Judá ao sul, para o qual Isaías estava profetizando. Isaías está aqui nos dizendo que antes que o menino que iria nascer pudesse atingir a idade da razão, esses dois reinos e seus reis, a quem Acás, o rei de Judá, temia, seriam desraigados e já não reinariam mais. Já não seriam mais uma ameaça. A síntese é: Isaías nos diz que o nascimento daquela criança seria um sinal para a dinastia real, a casa de Davi, de que de fato Deus estava com eles e havia desamparado o reino de Israel ao norte e seus aliados. Israel, que constituía as 10 tribos do norte, estava profundamente enredado pelo paganismo estrangeiro e fizera aliança com o rei da Síria para guerrear contra Judá, o reino do sul, e assim tomar-lhe o território.
Isaías então diz, diante do rei Acás, que na época estava sobre o trono de Judá, que isso não iria acontecer. E o sinal de que isso não iria acontecer seria o nascimento daquele menino. Isso provaria que Deus estava com eles, com os judeus, e daí a razão do nome Immanuel. Deus está conosco. O que nos falta agora é identificar quem é o menino que serviria de sinal para a casa de Davi naquela geração, no século VII, antes da Era Comum. Bem, cerca de 30 anos depois desses eventos, o Tanar narra momentos da vida do sucessor de Acás no trono de Judá, chamado Ezequias. Em seus dias de reinado, nos dias em que Ezequias reinava em Judá, o rei Sanherib da Assíria, um rei poderoso, estava marchando contra o seu reino, e então Ezequias, tomando conhecimento disso, após preparar o seu exército, disse a eles: com ele está o braço da carne, mas conosco, Imanu, está Hashem, nosso Deus, nosso El, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá, diz o nosso texto, em 2 Crônicas 32:8. Mas de que forma esse texto em especial e esses eventos poderiam nos ajudar a entender de quem se trata? Disse o rei Ezequias, quando o seu reino estava ameaçado pelos assírios e o grande exército de Sanherib: com ele está o braço da carne, com o rei Sanherib está o poder do homem. Mas conosco, Imanu, está Hashem, nosso Deus, nosso El, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras, para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Note em especial a expressão conosco o Senhor nosso Deus. Aqui, quando consultamos o texto hebraico, nós temos a exata percepção de que trata-se de um remes, de uma pista, que aponta para aquele que fala, o rei Ezequias, como o cumprimento vivo do sinal do Immanuel, o Deus está conosco. Nosso texto confirma que o rei assírio não conseguiu mesmo invadir Jerusalém e assim deixou os judeus em paz. 2 Crônicas 32:22 diz, afinal, assim livrou o Eterno a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Sanherib, rei da Assíria, e da mão de todos, e de todos os lados os guiou. E como sempre, a nossa mensagem final. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, contatos e redes sociais. E se você ainda não for inscrito, se inscreva, ative as notificações, que teremos mais conteúdo acerca da Torá e acerca dos sentidos mais sutis do texto da Lei Divina. Até o próximo estudo, então. Muito obrigado a todos e até lá.